A última chamada do telefone público, a estação de trem de Byongyeon, abandonada há décadas, era um lugar que parecia ter saído de um pesadelo. As plataformas estavam cobertas por ervas daninhas, os trilhos enferrujados se perdiam na névoa, e o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento uivando entre as estruturas de metal. No meio desse cenário desolador, havia um telefone público enferrujado e coberto de teias de aranha, que ninguém sabia como ainda funcionava. Diziam que à noite o telefone tocava sozinho. Aqueles que ousavam atender ouviam uma voz sussurrando coordenadas, e aqueles que seguiam essas coordenadas desapareciam sem deixar vestígios. A lenda era conhecida pelos moradores das redondezas, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Era como se o telefone fosse um segredo sombrio que todos preferiam ignorar. Até que um dia Jun-Hong, um jovem estudante de fotografia, decidiu explorar a estação abandonada para um projeto pessoal. A primeira chamada, Jun chegou à estação em uma tarde nublada, carregando sua câmera e um tripé. Ele estava fascinado pela atmosfera decadente do local e começou a fotografar os detalhes arquitetônicos e os trilhos que desapareciam na névoa. Foi então que ouviu o som de um telefone tocando. Ele olhou ao redor, confuso. O som vinha do telefone público, que estava enferrujado e parecia não ter sido usado há anos. Jun-Won hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ele se aproximou e atendeu a chamada. Alô? Ele disse, com voz hesitante. Do outro lado da linha, uma voz sussurrou. 37,56, 65 do 4, N 120 e 6,978 do 4. E, venha. A ligação caiu e João ficou paralisado. As coordenadas eram de um local em céu, mas o tom da voz era perturbador, como se estivesse vindo de outro mundo. A tentação, João tentou ignorar a chamada, mas as coordenadas ficaram gravadas em sua mente. Ele pesquisou o local e descobriu que era um parque abandonado no centro da cidade. A curiosidade o consumiu e ele decidiu investigar. No parque, ele encontrou um antigo playground, com balanços que rangiam ao vento e um escorregador coberto de musgo. No centro do playground, havia um buraco no chão, como se algo tivesse sido escavado recentemente. O que diabos? João sussurrou, olhando para o buraco. Ele decidiu voltar para casa, mas à noite sonhou com o telefone. A voz sussurrou novamente. 37,56, 65 do 4, N 120 e 6,978 do 4. E, venha. Desta vez ele não conseguiu resistir. O desaparecimento, Jun voltou ao parque na noite seguinte, armado com uma lanterna e uma pá. Ele começou a cavar no buraco, sentindo uma mistura de medo e excitação. Quando a pá atingiu algo sólido, ele parou e olhou. Era um baú antigo, coberto de terra e ferrugem. Ele abriu o baú e encontrou algo que o fez congelar. Era uma pilha de fotografias antigas, todas de pessoas que ele reconheceu. Eram moradores da vila que haviam desaparecido ao longo dos anos. No fundo do baú havia um bilhete. Você é o próximo? João tentou fugir, mas algo o agarrou por trás. Ele gritou, mas ninguém o ouviu. Quando a luz da lanterna se apagou, ele desapareceu. A investigação, enquanto João se perdia cada vez mais na influência do telefone, sua amiga Somin começou a notar mudanças nele.
Ele estava mais distante, mais obcecado com a estação de trem e as coordenadas. Somin decidiu investigar e descobriu o telefone público. O que é isso? Somin perguntou, segurando o telefone. João o avançou em direção a ela, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Devolva! Ele gritou, com uma voz que ecoava como um trovão. Somin recuou, assustada, mas decidiu levar o telefone para um ancião da vila, que conhecia as lendas sobre a estação. A verdade sobre o telefone. O ancião olhou para o telefone com um olhar sombrio. Este telefone pertenceu a um feiticeiro que queria controlar o poder das almas perdidas. Ele explicou. Ele foi amaldiçoado por aqueles que ele traiu. E agora atrai pessoas para o mesmo destino. Como podemos quebrar a maldição? Somin perguntou, desesperada. Você precisa destruir o telefone. Mas isso não será fácil. O feiticeiro não vai desistir sem lutar. O confronto final. Somin voltou para a estação de trem determinada a salvar Juno. Ela encontrou o telefone no meio da plataforma, tocando incessantemente. Somin atendeu a chamada e ouviu a voz sussurrar. 37,56, 65 do 4, N, 126,978 do 4. E, venha, Somin respondeu, com voz firme. Eu não vou cair na sua armadilha. Ela jogou o telefone no chão e o esmagou com uma pedra. O telefone gritou, uma mistura de dor e raiva, e então desapareceu em uma névoa escura. A estação ficou em silêncio, e o telefone havia desaparecido. O preço da liberdade. João estava de volta ao normal, mas o trauma da experiência o deixou marcado. Ele e Somin queimaram os restos do telefone e juraram nunca mais falar sobre o que havia acontecido. Mas à noite, João ainda ouvia sussurros, como se o feiticeiro ainda estivesse lá, esperando por uma nova chance. Você nunca estará livre. A voz sussurrava. Eu sempre voltarei. O legado do telefone. Anos depois, a estação de trem continuou a ser um lugar de beleza e mistério. Mas, para aqueles que se aventuravam a entrar, ela guardava um segredo sombrio. E, em noites de névoa, se você olhar com atenção, poderá ver um telefone brilhando na plataforma e ouvir o som de uma chamada tocando no silêncio.